princípio, a Rede Globo fazia uma cobertura totalmente contrária aos protestos, mas depois ela passa, inclusive, a suspender sua programação para reproduzir os protestos, porque viu neles o potencial de derrubada do governo de Dilma, né? Em 2014 isso vai se aprofundar, porque a gente vai ter, né, a contestação, inclusive, do resultado eleitoral pelo opositor, né, que era Aécio Neves, na época. E aí a gente vai, dentro desse processo, ultrapassando, né, o limite de uma disputa que se dava no campo da democracia para uma disputa que começa a acontecer para além do estabelecimento da democracia, do desrespeito mesmo das regras democráticas, né? Então a gente tem esse movimento que começa a ser um movimento de contestação ao resultado eleitoral, uma coisa que era inédita, né, até ali. A gente via contestação no período da ditadura militar, mas no período das últimas eleições, depois da redemocratização, a gente não tem mais esse processo de contestação de resultado eleitoral. Em 2014 isso retorna para a nossa história e vai criando essa crise, né, aguda política sobre as instituições que a gente vai vendo. Dilma Rousseff, inclusive, tem uma frase que eu acho muito interessante, em que ela diz que o golpe que ela sofreu, ele é diferente do golpe militar. Ela faz uma metáfora, né? Ela diz que o golpe militar é como se fosse uma árvore sendo derrubada por um machado. O machado vem, passa na árvore, a árvore cai e acaba, né? Então, no caso, essa árvore seria a nossa democracia. O golpe parlamentar, midiático, jurídico que ela sofreu é diferente, como se fosse um fungo. Ele vai corroendo a árvore por dentro até que a árvore toda fique podre e caia, né? Então, é mais ou menos o que a gente está vivendo agora e é o resultado que a gente está obtendo quando a gente tem a eleição de Bolsonaro, né? O ataque que foi feito através da Lava Jato, que cumpria os objetivos que eu coloquei de fazer com que o Brasil se enfraquecesse externamente, inclusive as empresas brasileiras fossem enfraquecidas externamente, para ajudar a concorrência internacional, né, a avançar contra o Brasil, e que ao mesmo tempo atendia aos objetivos da nossa elite, é exatamente um instrumento para que isso pudesse se efetivar. E o objetivo da Lava Jato não era, obviamente, eleger Bolsonaro presidente. O objetivo da Lava Jato era viabilizar a oposição tradicional ao PT, que quem sempre polarizava com o PT era o PSDB, né? E quando eu estou falando aqui do PT, eu não estou especificando o partido apenas, mas a ideia da representação de campo progressista, porque a derrota não foi sobre Dilma. A derrota foi sobre a classe trabalhadora. A derrota foi sobre a democracia brasileira, né? Então, a ideia era que se viabilizasse essa candidatura, né, que fosse da nossa direita tradicional, mas eles não conseguiram dosar, né, o nível de ódio que eles fomentaram na população. A gente vive uma política de ódio, né, à esquerda de forma geral, aos partidos de esquerda, ao PT mais especificamente, que levou, na verdade, que criou um ódio à política de forma geral. Por isso que, junto do PT, na derrota que eles conseguiram impor, foi o PSDB, foi o PMDB, todo mundo perdeu, na verdade. E surgiu uma nova figura, né, que ninguém esperava, que era Bolsonaro. Nem eles mesmos estavam planejando que Bolsonaro saísse no final desse processo como vencedor. Como a gente aprendeu a odiar, né, a trazer a política para o campo também da disputa moralista, né, o discurso da corrupção foi recuperado, o mesmo discurso que a gente teve no período da ditadura militar, ele é recuperado, e aí a gente vê também um aprofundamento dos fundamentalismos e do conservadorismo junto nesse processo, né, de derrubada do projeto de esquerda do poder. E aí a gente vem para um momento, né, em que a gente está com exatamente a derrubada da democracia que está em curso, né, e os movimentos de resistência que estão sendo feitos, né? Então, Bolsonaro surge como essa figura que dá voz a tudo que a gente tem de pior, que é realmente resultado do ódio, né? Ódio de classe, ódio às mulheres, ódio aos negros e negras, que estava na nossa sociedade, mas que estava, de certa forma, guardado no armário. E a partir de agora, né, ódio à população LGBT, tudo isso sai, né, incorpora em Bolsonaro e repercute na nossa sociedade. Então, nesse momento, a gente vê que a pandemia, ela também deu a oportunidade, inclusive para os atores da direita, verem a que nível de fundo do poço o Brasil deixou, a que nível de fundo do poço eles deixaram também o Brasil descer, porque eles não
fizeram a discussão no campo da democracia, né? Nesse momento, o neoliberalismo, né, que era a ponte para o futuro de Temer, se associou ao fascismo, né? Até porque a população ela não tirou Dilma, os que foram para a rua, os trabalhadores que foram para a rua de forma inconsciente, talvez, pedir a queda de Dilma, eles não foram para a rua para ficar mais pobre no dia seguinte, não. Eles queriam melhorar de vida, né? Mas o projeto do neoliberalismo era piorar as condições de vida das pessoas, né? Então, nesse sistema em que você quer retirar direitos, quer diminuir, né, as condições de trabalho, porque eu falei que a crise foi de superprodução. Então, se os mercados não têm mais para onde se expandir, se eu não tenho mais para quem vender, eu vou para cima do trabalhador, tirar direito do trabalhador para poder garantir aumentar a minha taxa de lucro. A ponte para o futuro era isso e está sendo isso, e a gente está vivendo isso na pele, né, e por isso que a gente está sentindo que isso é ruim. E a alternativa que eles encontraram naquele momento foi se aliar ao fascismo para poder vencer. Estamos aqui agora nesse momento, que para mim é uma encruzilhada histórica que o Brasil está vivendo. Nós tivemos um período ditatorial que durou cerca de 20 anos, nós tivemos um período de redemocratização com diversos governos de direita, um governo de esquerda, né? Mas vivemos um ciclo de redemocratização que garantia alguns direitos, que consolidou alguns direitos democráticos que nós tivemos, e nós estamos agora na definição de um novo ciclo. Se daqui nos próximos 20 anos nós teremos um país onde a gente possa ir para a rua reivindicar, ou se a gente vai ter um país onde a gente não pode mais ir para a rua e reivindicar e retornar a um sistema, né, um modelo ditatorial. Então, a nossa discussão agora é essa, né? E parte da direita nacional entendeu esse processo, né? Porque mesmo com tudo que Bolsonaro está fazendo, ele tem 30%, 35% ontem de intenção de votos. Mesmo com todos esses aspectos que a gente levantou, a gente tem 35% da população que está dizendo que vai votar nele, né? Então, a estratégia para o momento foi tentar rachar o setor da direita, que pelo menos esse setor fez com a democracia para que a gente possa vencer. E aí, a disputa que está colocada em 2 de outubro, e aí em 2 de outubro não é depois, né? Estou concluindo, né, a democracia, a permanência da democracia e a possibilidade de aprofundarmos a democracia ou o fascismo, né? Então, por isso, para nós, a eleição ela precisa ser finalizada no primeiro turno, para a gente não dar 30 dias de vida a mais para Bolsonaro, inclusive para que ele possa, mais uma vez, trazer questionamentos à eleição, que ele tem feito isso o tempo todo, né? Finalizar isso no primeiro turno é importantíssimo para a gente dar uma resposta de que nós entendemos que a democracia precisa ser preservada, que ela tem que ser preservada, né? Depois que a democracia sobreviver nessa discussão, aí a gente faz a discussão de qual é o melhor projeto, se é um que é assim, que é assado, que é mais por aqui ou mais por ali. Mas primeiro a gente tem que ter o direito de fazer o debate de projeto. Por isso que a gente está entendendo que a gente precisa finalizar a eleição agora, antes de ir para o segundo turno, e definir o rumo do país, né, dentro de uma perspectiva que seja democrática. E aí eu quero discordar da afirmação que é independente de qualquer governo. Não é independente de qualquer governo. Se Bolsonaro se reeleger, não haverá mais espaço no Brasil para sindicatos. É uma questão de sobrevivência da nossa organização, inclusive a não eleição de Bolsonaro no Brasil. Porque Bolsonaro não tem projeto para a democracia, Bolsonaro não tem projeto e ainda enfrentou a nossa resistência, é por isso que não fez tudo que gostaria de fazer. Mas a intenção dele é voltar à ditadura que ele defendeu a vida toda. Ele defendeu isso a vida toda. E se a gente reeleger Bolsonaro, a gente está dando carta branca para ele. Então, não é nesse debate de que é independente de quem seja, não é assim, é diferente, certo? Então, para finalizar, essas são minhas contribuições, né? E como não poderia deixar de ser, né, para a gente terminar aqui, Lula no primeiro turno. Oi, obrigada, Bruno. E agora nós passamos a palavra para o Sonário.
Ok, primeiro bom dia a cada companheiro, cada companheira presente aqui e agradecer o convite. Primeiro dizer para vocês o seguinte: qualquer debate que nós fizermos aqui, de análise de conjuntura, de análise da realidade, ela sempre vai estar muito distante da realidade, porque a realidade é muito complexa. Então não dá para entender assim de repente. Só para ter uma ideia de como ela é complexa, vou começar a dar uns dados para vocês aqui. Em 1820, há 222 anos atrás, metade da população no mundo, metade da população mais pobre no mundo, vivia melhor do que metade da população pobre do ano de 2022, do dia 23 de setembro. Estão imaginando o que significa isso? Que há 222 anos atrás, os mais pobres viviam melhor do que os pobres vivem hoje no mundo, nesse mesmo momento que nós estamos aqui nesse auditório. E a maior parte da humanidade vivia em colônias, em países submetidos aos poucos impérios que existiam no mundo, em 1820. A Inglaterra, os Estados Unidos eram uma colônia inglesa. A Índia, a segunda maior população do mundo, era uma colônia inglesa. A China e Japão eram colônias. Portugal, que era uma pequena império naquele tempo, o Brasil nesse período passou por um período colonial, era uma colônia. Tudo isso, nesse momento, de lá para cá, de 1820 para cá, imaginemos quantas revoluções aconteceram, quantas guerras de libertação como a Índia fez, como a China fez, Japão fez. No México foi feito. Os países na América Latina fizeram suas revoluções, suas guerras de independência. Na Europa da mesma forma. As revoluções de 1848 na Europa acabaram com vários reinados, vários impérios, várias monarquias. Todo esse movimento levou à independência de vários países no mundo. Mas tudo sobre uma lógica, movimentos que foram feitos de libertação para melhoria de vida, para independência. Tudo numa ótica chamada capitalista. Era uma orientação que saía dos impérios para países independentes capitalistas. As lutas que a nossa classe, que o proletariado fez, que muitos foram mortos, essas lutas não foram em vão, mas elas foram sabotadas na sua direção por uma nova classe que surgia, chamada a burguesia, que queria mais propriedade, que não queria pagar imposto, que queria não ter fronteira para a circulação das mercadorias. E por que o capitalismo não elevou o nível de vida das pessoas, sequer dos pobres, lá atrás, em 1820? Por uma questão muito simples. Porque é para exploração e opressão que esse sistema existe. Ele não existe para elevar o nível de vida do conjunto da classe trabalhadora, do proletariado no mundo. Existe para assegurar os interesses de uma única classe que é desse tamanho, se comparado ao proletariado mundial, que são as elites, que historicamente nos livros, nos clássicos chamam de burguesia. Isso acabou na América Latina, na Europa, na Ásia, na África? Não.
Olha as guerras de independência que os países na África fizeram. Qual é a situação da África hoje em dia? De miséria, de pobreza. Então nós queremos discutir sobre essa ótica, que as eleições se inserem nesses fatores, nesses processos. Se inserem nesses processos. E a nossa classe foi de muitas eleições, e de guerras civis, e de revolução. E ainda não conseguimos derrotar o capitalismo. Eu quero dar outro dado para vocês, da riqueza. Nós assistimos essa pandemia. O problema é que a riqueza dessa burguesia e aumento dos ricos, de novos ricos, todo dia, inclusive no Brasil, e saiu uma relação agora no Nordeste, novos ricos no Nordeste. Isso significa o quê? Significa que a extração da riqueza sai do nosso trabalho, sai de exploração da força do trabalho humano de mulheres e homens e crianças e velhos. E sai também da natureza quando transforma, destrói a natureza para produzir a nossa força de trabalho, produzir mercadorias. Não foi por causa da pandemia que aumentou a exploração. Ela só se intensificou, mas a crise já existia, a exploração já existia bem antes. Essa crise econômica se abriu em 2007, ainda não se fechou. E está com mais dificuldade de se fechar. Então vou dar um dado aqui para vocês interessante. A pandemia produziu mais de 100 milhões de pessoas passando fome. 100 milhões. Organismos internacionais, o Banco Mundial, tudo está dizendo sobre isso. 100 milhões de pessoas entre o ano 2020 e 2021 foram para as condições de pobreza, de miséria. No Brasil também aumentou. O nível de pobreza no mundo foi elevado a 1,5%. No Brasil, a maior taxa do mundo foi para 6% de pobres no Brasil. Agora eu vou dizer um dado para vocês aqui. Vocês sabem qual foi a riqueza, qual foi a renda produzida no mundo? Renda significa a renda do seu trabalho. Tanto pobre como rico trabalhando, se é verdade que rico trabalha. Mas a renda é o salário antes de descontar o imposto de renda. Ou já descontado o imposto de renda porque o cara não fica com ele. Então essa é a renda. Então a renda no mundo em 2021 foram de 81 trilhões de dólares. A renda. Todo mundo trabalhando, e antes de descontar, depois que desconta o imposto de renda, então deu isso, 81 trilhões de reais, de dólares. Aí você, isso é dinheiro pra caramba. Realmente é muito dinheiro. Mas vamos ver agora qual foi a riqueza produzida. Olha só. 510 trilhões no mundo foi a riqueza. 510 trilhões de dólares. Aí você faz, isso aqui tem uma conta errada. Porque se você tem uma renda de 81 trilhões de dólares e uma riqueza mundial em 2021 de 510 trilhões de dólares, que não é nada isso. Mas justamente essa é a essência do capitalismo. Porque a renda vem do trabalho, da maioria do povo que trabalha, que é a classe trabalhadora no mundo. Então, como é que o trabalho pode produzir uma renda de 81 trilhões de dólares e uma riqueza de 510 trilhões de dólares? Porque toda a riqueza do capitalista vem do trabalho. E quem trabalha somos nós. Não é à toa que o salário mínimo sempre é mínimo. Porque ele é o mínimo possível que o sujeito consegue pagar. Porque se um salário, olha a enfermagem agora, querem um piso de R$ 4.750. Estão dizendo que não podem. Por que não podem? Porque se pagar 4 mil, eleva o salário, a renda do trabalhador e na casa dele fica melhor. Mas vai ter que tirar da riqueza do rico da burguesia. Então precisa explorar
rebaixar o salário, que é justamente para ter riqueza. E a riqueza significa o quê? Propriedade. Cadernetas de poupança, dinheiro no banco, dinheiro guardado nos paraísos fiscais. Isso é a riqueza. Vocês percebem que se as revoluções, as guerras civis, as guerras de independência não conseguiram resolver esse problema, eu desconfio, ou tenho certeza, que os processos eleitorais dão um bom debate, mas o resultado das eleições, historicamente, não tem resolvido esse problema. Ou tem? Não tem. E eu vou trazer agora para o cenário no Brasil. Falei de pobreza no Brasil. Esse governo Bolsonaro, ele se vangloria e diz que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. É verdade. E diz, o Brasil pode alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo, dos mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. O problema é que, das 273 milhões de toneladas de grãos, ninguém come chamaio, 70% é de soja, e a gente não come soja rápido. De vez em quando a gente come para quem está com problema de querer perder peso, fazendo dieta. Mas é para os animais, para a China, para os Estados Unidos e para o mundo. E milho, eu gosto muito de cuscuz todo dia na minha dieta para engordar. Eu não consigo engordar, eu como cuscuz todo dia, mas não consigo engordar, mas como cuscuz, milho. Mas nós produzimos também frango, nós produzimos em torno de 14 milhões de toneladas de frango, 10 milhões de toneladas de carne bovina, quase 5 milhões de toneladas de suíno. Maiores produtores de suco de laranja, de café, de arroz, de trigo, e sai por aí afora. Então nós temos condições de, segundo o governo Bolsonaro, alimentar o mundo, ou parte dela. Mas o problema aí, por que a gente não consegue alimentar o Brasil? Por que é que 52% da população no Brasil, de quase 220 milhões de habitantes, estão sob ameaçada insegurança alimentar? Insegurança alimentar. Um país que se diz que produz toda essa riqueza alimentar, que vem da terra e da força de trabalho nossa. Então, estou colocando isso para vocês, por quê? Porque nesse debate sobre as eleições, não tem um debate sobre os problemas cruciais da nossa classe. Não tem um debate de dizer o que nós vamos fazer a partir das eleições de 2022 e 2023 com 8 milhões de moradias que é preciso construir. São déficit de 8 milhões de habitações. O déficit de habitação não significa construir 8 milhões. E mesmo quem tem casa sofre déficit habitacional, porque o déficit não significa a ausência dos 8 milhões de moradias. Mas quem tem casa, que mora numa favela, ali é um déficit de moradia porque não tem saneamento, não tem internet, não tem coisa nenhuma, não tem hospital, não tem escola, não tem nada. E quantos bairros aqui em Ceará-Mirim? E quanto aqui em Natal? E quanto na Paraíba? Quanto no Nordeste? Quanto no Sudeste? Então, o déficit não é só a falta de construção de moradia. É a situação que as pessoas vivem naquela moradia, naquele espaço físico, dentro daquela cidade, dentro de determinado espaço geográfico, que não tem praticamente nada, não tem saneamento, não tem transporte público. E, às vezes, um casebrezinho desse tamanho, moram 3 famílias. E isso não conta, o IBGE não conta. Quem tem 3 famílias num casebrezinho de 30 metros quadrados, não conta como pessoa, família que está sem moradia. O que é que nós vamos fazer para resolver isso? O que é que nós vamos fazer para resolver o problema da educação? Com o governo totalmente corrupto, principalmente com as verbas públicas. Olha o escândalo do MEC. Agora, por ontem vocês viram que o lance do empresário com alguns pastores junto com o MEC, além de barra de ouro, desvio de dinheiro, era pegar não sei quantos milhões, está no pneu do carro do empresário, que é para ninguém ver, e transportar 5 milhões de reais no pneu da caminhonete. Esse mesmo governo cortou 95% das verbas para o projeto Minha Casa Verde e Amarela, que era a Minha Casa
Minha Casa não sei quem. Minha Casa Minha Vida. Tinha quase 700 milhões de reais para isso. Passou para um pouco mais de 45 milhões de reais. Cortou a farmácia popular, quase 60%, 5 minutos. Também cortou a merenda escolar. Sem contar os cortes que estão acontecendo na saúde e na educação, na ciência e tecnologia. E eles vão juntando tudo isso para as emendas parlamentares, para o Centrão, para as emendas individuais, para as emendas de bancada, para as emendas de comissão e para as emendas secretas do relator. Esses 4 tipos de emendas que existem lá no Congresso. Então você veja, esse Congresso é o Congresso do presidente Bolsonaro. Mas vai ser o Congresso de quem ganhar as eleições. O Bruno fala na possibilidade de ganhar no primeiro turno. E o Congresso? Como é que nós vamos fazer para resolver esse problema? O Lula vai estalar um dedo e, como magia, vai conseguir que todos esses projetos de habitação, que a gente não sabe, que os candidatos não estão apresentando seus projetos políticos. O que fazer com o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para investir em moradia? O que fazer com o FNDE para resolver o problema da merenda que o Bolsonaro cortou? Para construir escolas e reparar escolas? Para aumentar o salário dos professores? O Fundeb? A questão da saúde no SUS? A Amazonas? Vocês percebem o desafio? Esse desafio não será resolvido nas eleições. As eleições servem para um bom debate que nós estamos fazendo, inclusive esse aqui, para mostrar os desafios que a nossa classe tem, independentemente do governo. Mas nós queremos ser sinceros. O governo Bolsonaro, ou o Bolsonaro, não é igual ao governo Lula, e não é igual a Lula. O Lula precisa dos sindicatos funcionando, precisa dos movimentos sociais, que esses movimentos sociais dão apoio ao governo Lula, como deram quando deram nos governos passados. Por isso que você viu que não houve luta durante os 2 mandatos do Lula. As mobilizações desapareceram das ruas, a CUT desapareceu na rua, o PT desapareceu das ruas. Esse é um problema. Significa que é um problema, mas não podemos dizer que é ruim. É um problema porque tem a ver com a democracia. Os sindicatos funcionando é correto. O que não é correto é os sindicatos se atrelarem ao governo. Mas no Bolsonaro, a tendência é que os sindicatos fiquem com mais dificuldade de funcionar. Então não é igual. Nós não podemos dizer que no governo Lula, os negros, as mulheres, as LGBTs que ir mais, serão atacados da mesma forma que é atacado pelo governo Bolsonaro. Não podemos dizer isso. Mas nós temos que dizer que tem que ter toda essa turma, tem que ser protegida, tem que ter políticas sociais que não aconteceram efetivamente. Por isso que quando veio a crise, por isso quando o governo Bolsonaro assumiu, de repente desmontou tudo que tinha sido, segundo Bruno, construído no governo do PT. Praticamente desapareceu, porque foram concessões muito efêmeras. Tanto é, que olha, o déficit de moradia permaneceu. Tanto é, que não se espalhou uma rede de proteção às mulheres nesse país. Os salários continuaram os mesmos, as mulheres continuam ganhando menos do que os homens. Em 1 minuto, para não ser chato com vocês, porque o cara vai ficando velho, ficando chato pra caramba, né? O que é que nós queremos dizer? Chamar a atenção, porque depois na intervenção, sobre esse Congresso. Há uma relação de promiscuidade entre os 3 poderes. Não tem como você combater tudo isso se não combater os privilégios e salários dos políticos no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, mas também em Brasília, com os ministros, o presidente e vice-presidente. Porque é uma excrescência, é jogar todo dia, cuspir na cara da classe trabalhadora.
Os caras ganham 39 mil reais, vão passar para 46. Salários altíssimos e privilégios. A gente não tem privilégio nenhum. Nosso privilégio é estar desempregado e procurar todo dia emprego. Então vou concluir dizendo que os desafios, quando a gente fala que independentemente do resultado das eleições, nós temos que nos preparar para grandes lutas, independentemente do governo. Se é o governo Bolsonaro, a luta será muito mais acirrada e muito mais necessária. Mas também se for o governo do Ciro, da Tebet, da Vera inclusive, do PSTU e do Lula, todos nós vamos precisar lutar, organizar greves gerais, organizar lutas contra as reformas que virão, contra as privatizações. Então por isso nós queremos deixar essa primeira provocação aqui, tudo de forma muito superficial, porque a realidade é dinâmica, e agradecer o primeiro momento. Obrigado. Valeu, Dário. Queria aproveitar esse primeiro momento para anunciar aqui a presença das candidaturas do PSTU, que estão aqui presentes. Se tiver alguma outra candidatura também a gente anuncia. Está aqui a Rosália, que é de Cinto de Saúde, e é candidata ao governo. E a companheira Socorro, sua vice. A professora Luciana Lima, candidata a deputada estadual pelo PSTU, e a professora Ana Célia, que é diretora licenciada, candidata também pelo PSTU, deputada federal, certo? Agradecer a presença de vocês. Se aparecer mais alguém aqui, alguma outra candidatura do campo. E Dário Barbosa, que está aqui na mesa, candidato ao Senado, esquecendo do Dário. Também candidato, está licenciado, não está licenciado, né, Dário? Porque já está aposentado o Dário, mas o candidato ao Senado aí está presente aqui. Nesse primeiro momento agora, gente, depois das falas dos convidados aqui, o Bruno Vital, né, pela corrente do PT, e o Dário Barbosa pelo PSTU, nós vamos abrir para alguma pergunta, né, ou contribuição para inscrições aqui. E os companheiros e companheiras, sintam-se à vontade para fazer uma pergunta. Nós vamos dar 3 minutos aqui, e vocês podem se dirigir até aqui à frente, aqui, ou se vocês quiserem fazer aí do local onde estão, a Maria José está aqui, ou qualquer outro diretor nosso aqui pode ajudar nesse sentido, de você levanta a mãozinha, e vocês podem fazer a pergunta, se vocês quiserem direcionar ou para a mesa aqui, para um dos dois, né? A pergunta pode ser para ambos, ou pode ser para um deles. Vocês fiquem à vontade, nós vamos facultar esse momento agora, tá ok? Está aberto. Na pasta também, né? Pode sim. Seu nome? Meire, 3 minutos, tá? Bom dia, companheiros e companheiras. Quero parabenizar as falas, gostei muito de todas as duas, né? Desde que eu tenho um entendimento de formação política, todas as duas correntes, elas, digamos assim, me atraíram como um imã. Já acompanhei outras falas do Dário em outras oportunidades, né? O inesquecível contra-burguês. Né? E hoje, né, eu tenho uma aproximação política com o PT, embora não seja filiada, né? E acompanho assim nas falas, né? Todas, né, a gente tem aí essa proporção de ser a favor da classe trabalhadora, né? Então a gente fala de eleições, né? A gente fala desse processo democrático, e o que eu percebo, eu quero fazer uma pergunta para o Dário, certo? O que eu percebo na fala da corrente do PSTU é a negação de algumas questões, a negação do golpe, né, de Dilma, a negação, né, de outras questões, e de ouvir de companheiros, né, que são as falas que a gente escuta, que são contra as eleições burguesas, que as eleições não definem o destino do país, e que, se a gente for pensar, a gente precisa pensar não só no executivo, mas, como o Dário colocou, no legislativo também, né?
e no judiciário. Então, assim, por que essa defesa, né, de que essas eleições elas não representam e existem candidatos da corrente, né? Então, por que vocês não apostam nas eleições, né, mas saem candidatos? Obrigada, professora. Obrigado mesmo. Mais alguém, gente? Dentro da pasta tem folha de papel ofício. Quem quiser também fazer alguma pergunta por escrito, pode fazer e me entregar, tá bom? Pronto. Bom dia, eu sou professora aposentada, Marileide, e eu gostaria de fazer uma colocaçãozinha aqui nesse momento. Primeiro, eu quero parabenizar a mesa, acho que as questões foram bem colocadas, e queria falar do seguinte, sobre essa conjuntura. Nós estamos numa conjuntura pleníssima de campanha política e quero parabenizar os profissionais da educação, nós, profissionais da educação, que trazemos propostas de candidaturas importantes para o nível do legislativo. Acho isso fundamental, acho que a questão da gente ter uma resposta, porque veja o que é que a gente está lutando hoje no Brasil, é contra um conceito, é defendendo um conceito de democracia. A gente tem coisas prementes, urgentes, como é a fome no país, que cresceu enormemente, mas a gente não está lutando em torno de uma questão dessa, por exemplo, de habitação de fome, como principal momento. Nós estamos defendendo uma ideia, um conceito, né, criado do século XVIII, que é um conceito de democracia. Então, não estou dizendo que eu sou contra, eu sou totalmente a favor da democracia, totalmente. E por isso que eu vou votar em Lula. Totalmente a favor. Agora, eu acho que a gente, no Congresso, a gente tem que ter propostas políticas, porque a gente sabe que essa política não vai responder às questões mais essenciais. A gente tem que garantir um palco de lutas com candidatos populares, com candidatos que defendam as necessidades do nosso país. Porque essa aliança provisória, precária, que a gente está fazendo com os elementos da direita, isso tem término curtíssimo, não vai chegar a canto nenhum, porque a gente viu o que foi que Temer fez, se aliou com o Temer foi o primeiro dessa derrubada da Dilma, era o primeiro elemento da derrubada de Dilma, e assim mesmo vai ser com os Alves. Quem é que não conhece aqui de Ceará Mirim, Geraldo Melo? Quem é que vai se aliar com o Geraldo Melo e com os Alves para conseguir alguma coisa nesse país? Não é nem só para a educação, é no geral, para os trabalhadores. Então eu queria parabenizar a nossa categoria, os profissionais de educação, pelas propostas, e eu acho que a gente tem que garantir esse palco de lutas. Obrigada. Obrigado, professora. Vou chamar agora Eduardo. Gente, eu queria aqui também agradecer e já apresentar a presença do núcleo de São Gonçalo do Amaranto, os companheiros aí, Lindazê, Jaciguara, certo? E está aberto, se vocês quiserem também trazer a saudação de vocês em breve, vocês podem aproveitar o ensejo, tá ok? Que a gente procurou vocês aqui no início. Mas sejam bem-vindas. Obrigado pela presença. Eduardo. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de parabenizar as falas tanto do Dário e do Bruno, foram muito boas. Porém, na fala do Bruno, houveram alguns equívocos, isso dentro da minha análise. Por exemplo, você colocou que a crise de 2018 foi uma crise de superprodução. Porém, foi uma bolha financeira que se originou nos Estados Unidos, principalmente pelo banco Lehman Brothers, que desencadeou um efeito em cascata. E a segunda observação é com relação ao crescimento nos governos tanto do Lula e da Dilma, que só se deu devido à China por ter comprado uma quantidade de commodities em uma escala colossal. Principalmente, esse crescimento se deveu à conjuntura mundial que foi dos anos 2000, principalmente aos anos de 2010, principalmente devido ao crescimento acelerado chinês. Porque se não fosse esse fator, apesar da indústria brasileira estar forte naquele momento, o crescimento não teria sido da forma que ocorreu.
E com relação ao quando você diz que há um Estado fascista, você faz uma menção relacionada ao fascismo clássico de Mussolini na Itália, do Salazar em Portugal, ou ao fascismo atual, no caso que há divergências teóricas entre tanto antropólogos e sociólogos. Se for possível, eu gostaria que você citasse também os referenciais bibliográficos que embasam a sua fala. Aqui, Eduardo. Mais alguém aí? Mais alguém, pessoal? Está aberto. A gente queria ouvir vocês, dúvidas, algum questionamento. Maria. Professora Luciana. Mara, quer falar? Pronto, chega aqui mesmo. Valeu, Luciana. Obrigado, Mara. Luciana. Gente, bom dia, né? Para todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores aqui presentes, trabalhadores de educação. Dizer primeiro da importância dessa atividade, né? Do quanto significa a formação, a discussão política para a nossa categoria de profissionais de educação, que nós estamos no dia a dia das escolas e a gente ter o nosso conhecimento ampliado é muito importante, inclusive, para o nosso trabalho no dia a dia na escola, na sala de aula, com os nossos alunos. Podem ser crianças de 6 anos de idade, como pode ser senhoras e senhores com 40, né, que é o pessoal da EJA. Então, a importância disso é muito grande. Tá? E, assim, eu ouvi atentamente as falas, a do Bruno e a do Dário, e algumas coisas me chamou a atenção. Quando é colocada aqui a questão da elite brasileira. Gente, nós sabemos que a elite que nós temos no Brasil é uma elite corrupta, entreguista e covarde. A elite brasileira, basta a gente ver, por exemplo, algumas defesas agora nos programas eleitorais e alguns candidatos que representam a elite. Eles defendem claramente privatização, agronegócio. A gente vê isso com muita clareza. Basta você, não precisa assistir toda hora o programa eleitoral não, porque é um negócio chato pra caramba. Mas de vez em quando a gente passa na televisão, tem alguém falando, a gente para. Né? Pronto. E aí a gente vê o que significa essa elite. E aí a gente fica observando algumas candidaturas, por exemplo, as candidaturas do PT, tanto a nível nacional como a nível local, fazendo alianças com essa elite. Ou não é? Quem é que não viu, por exemplo, que saiu ontem, a governadora Fátima Bezerra, que está aí cotada para ser mais uma vez reeleita governadora aqui do estado, de mãos dadas com Rosalba Ciarline. E Rosalba Ciarline significa o que nesse estado? Quem é que não está vendo hoje a governadora que enterrou, segundo ela, tinha enterrado nas eleições passadas os alvos, tinha acabado com as oligarquias desse estado, enterrou. O que é que ela está fazendo agora? Desenterrando, ressuscitando. E aí, como disse Leda, essas alianças essas alianças são muito frágeis, né? Aliás, eu acho que não tem nada. É negócio que vai caindo, é pó. É pó que não se sustenta em nada. Né? E aí a gente precisa refletir. Né? Que quando o Bruno coloca aqui que o golpe foi dado não pelos erros, mas pelos acertos, a gente se preocupa. Porque de todos os acertos que são colocados pelo PT, né, que houveram, esses acertos, eles também se diluíram. Dário colocou aqui também. Era frágil, se desmanchou na primeira rasteira que foi levada. Entende? Então, só para concluir de fato, fazer agora igual a Dário, só para concluir de fato, não adianta a gente achar que
dar algumas coisas para a classe trabalhadora, a educação melhorar aqui e acolá, dar um emprego, isso vai resolver o problema da nossa classe, porque não vai. Ok, Luciana. O que pode resolver o problema da nossa classe é a ruptura com esse sistema que nós vivemos, é a construção de uma nova sociedade, uma sociedade socialista, e a gente tem que se alimentar disso aí, e não se alimentar de ilusões. Luciana, obrigado. Gente, chegou uma pergunta aqui que o Bruno pode responder na fala dele, que é sobre a professora Mara. É Mara? Foi você, Mara? A pergunta é sua ou de alguém? Pronto, beleza. Então, Mara, professora da Rede Municipal de Ceará-Mirim e também da Rede Estadual, né, Mara? Do Estado também, né? Beleza. Na fala dela, ela coloca aqui: sobre a crise de mercado e em seguida sobre os golpes na América do Sul. Sendo assim, de que forma os Estados Unidos interferiram nesses golpes? Aí, você se familiariza melhor, na sua fala você já dá essa contribuição. Pessoal, alguém mais quer dar uma contribuição, quer falar? Quer que o microfone vá até aí? Vai lá, mas ali a professora. Na fala da professora, a gente encerra esse bloco aqui, que estamos aqui nos ajustando para que, né, dentro do tempo, todo mundo possa ter as 2 mesas da manhã. A gente começou um pouquinho com atraso, era 8h30, começamos às 9h20. Professora. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Como todo mundo aqui, eu quero parabenizar a fala de vocês, mas também quero expressar aqui uma opinião muito sincera da minha parte. Eu não sou muito politizada, eu acho que muita gente não é, porque nós não fomos habituados desde pequeno a entender ou a ser incentivado, nem nas escolas, nem na família, eu acredito muito nisso, para a gente entender um pouco de política. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo as diferenças nas coisas que existem no nosso dia a dia. Como ele falou ali, nós, professores e trabalhadores, os trabalhadores principalmente que carregam o país nas costas, porque quem carrega o país nas costas somos nós, porque se nós não formos para a nossa sala de aula, não tem aula. Se as pessoas que trabalham numa fábrica não tiver sentado, pregando as golas das camisas e os botões por produção, não tem camisa para ser vendido. E se todo trabalhador da fábrica dissesse que ia parar tudo para reivindicar seus direitos, o dono da fábrica não ia ter como dizer: vai, meu filho, senta ali naquela máquina e costura, porque eles não sabem o que é isso, né? Então, eu acredito que nós, trabalhadores, temos a força de mudar. Eu sou daquelas pessoas que eu acredito que o direito de comer é básico, é a coisa mais básica da vida. Porque quando a gente nasce, a gente já vai para a nossa mãe para ser alimentada por ela através de mamar, do ato de mamar. E ali a gente aprende a nossa primeira refeição. E depois dela a gente vai ter que ter outras e outras e outras e outras enquanto a gente viver. Então, eu acredito numa política de partilha. Eu não quero viver uma política onde o rico me faça de escada para que o dinheiro dele tenha sabor. Eu quero ser uma pessoa valorizada pelo que eu faço. E eu sou uma pessoa trabalhadora, como eu acredito que todo mundo aqui é. E que a gente pobre, nós estamos do lado pobre da história, em termos financeiros. Porque, se eu não me engano, é uma parcela, se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir, é 1% de ricos que tem no Brasil. Porque quem financia uma casa em 30 anos não é rico, é pobre. Quem pega um carro e compra em 60 parcelas não é rico, é pobre. Porque rico chega ali e não se preocupa com parcela. Ele entra, escolhe e leva. Então, hoje em dia, nós sofremos tudo isso porque nós não aprendemos
Nós não fomos instruídos a saber o que é direito e dever da forma correta das coisas. E hoje eu acho muito utópico o meu pensamento, mas as crianças de hoje já eram para ter uma matéria, uma disciplina que se falasse em política dentro das escolas. Não é doutrinação, não. É esclarecimento. Porque quando falta merenda, por exemplo, a gente libera de 9h30. Mas a gente sabe que a criança tem direito à merenda. A gente sabe que nós, professores, temos que ter condições financeiras e de materiais para trabalhar. Temos que ter a passagem para trabalhar que nós não temos. Tiramos do nosso salário. Então está tudo errado. Está tudo errado, precisando ser consertado. Agora, cabe a cada um aqui refletir o que é que eu quero. Deixar o nosso ego inflado de lado e a gente aprender a ser mais humilde e não querer só o pão na nossa mesa. É o pão dividido, é o pão por igual para todo mundo. Eu sei que é um mundo que eu penso de muita igualdade que nunca vai existir, mas nós precisamos desse bolo aí, que todo político oferece para que seja fatiado. Nós precisamos de uma fatia maior, porque a gente não quer ficar com o que cai da mesa, não. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Eu não sei nada sobre política, mas eu sei o que eu passo no dia a dia. Eu sei o ônibus cheio. Eu sei que se eu perder o ônibus eu chego atrasada e sou cobrada. Eu sei que eu não posso jogar a toalha dentro de sala de aula. Eu tenho que dar a minha aula. Eu tenho que fazer do limão a limonada. Então eu preciso ser representada naquilo que eu sou. E eu vou pelo lado de uma política que favorece a alimentação para as pessoas, que não aponta o dedo para quem faz suas escolhas na vida pessoal, porque a vida pessoal já está dizendo, é pessoal. Concorrente, professor. Certo? Então é por aí mesmo. Foi um desabafo, vocês me desculpem, mas é tudo que eu penso. Professora Luziane. Perdão, Conceição. Massaranduba. Beleza. Massaranduba frente. Obrigado. Ana Célia. Gente, só Ana Célia e... Pronto. As duas últimas inscrições para a gente fechar o bloco e passar para as considerações aqui da mesa, tá? Bora. Vamos. Bom dia, pessoal. Eu sou Jussiana, sou da direção estadual do SINT. Primeiro, parabenizar a iniciativa da Regional de Ceará-Mirim em oportunizar esse debate bem pertinente. E aí, minha gente, nós estamos num momento conjuntural que é a civilização contra a barbárie. Não é mais aquela direita tradicional representada ali por Aécio Neves, por Alckmin. Nós não estamos mais tratando daquela direita tradicional que não tinha projeto político de país. Estamos diante de um governo fascista que retira direitos. Sofremos, como o Bruno falou, um golpe com a nossa presidenta derrubada. Tivemos o nosso partido criminalizado e a nossa principal liderança nacional preso para não se candidatar, para não vencer as eleições e derrubar o Bolsonaro, né? Aí eu ouvi aqui que se aliar a ao B, enfim, se aliamos os divergentes para derrubar os antagônicos, porque somente Lula, está comprovado aí pelas pesquisas, reúne as condições necessárias de derrubar Bolsonaro no primeiro turno. E é importante que cada professora que estão aqui, 2 de outubro, vá lá, 13 e confirma.
E nós temos total condição de ter a governadora reeleita e Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente do Brasil. Assistimos também movimentos aqui na época, no golpe, Dário, de fora todos. E nessa onda de fora todos, foi quase fora todos os nossos direitos. E aí isso é preciso também que a gente faça uma reflexão com relação a isso. Porque aconteceu isso, né? E, só um pouquinho aqui, né? E não basta somente nós elegermos Lula já no primeiro turno, não. Nós precisamos eleger deputados e deputadas no Congresso, na Assembleia Legislativa que ajude a fortalecer esse processo, né? Então, por essa razão aí que nós apresentamos o nome do nosso candidato a deputado federal, professor Fernando Mineiro, e a da companheira Divaneide Basílio, deputada estadual, que deu uma grande força em toda a situação que nós passamos aqui na capital, aqui em Natal, com relação aos ataques de Álvaro Dias. Fizemos uma greve, a categoria se articulou para o enfrentamento, o sindicato fez o seu trabalho, fez o seu papel, está aí o Sinte, multado em 4 milhões, cada dirigente estadual multado em 100 mil reais, a categoria teve 12 dias de salários descontados e só vamos conquistar, só vamos recuperar os passivos que perdemos se nós colocarmos na Prefeitura de Natal, por exemplo, quem vai defender os nossos direitos, né? Bom, é isso, pessoal. Aqui reforçar a necessidade de cada um e cada um aqui, no dia 2 de outubro, eleger Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno. Obrigado, professora. A última parte. Ana Célia, para concluir esse ponto e a gente voltar para a mesa aqui, para em sequência aí para o tema Fundeb permanente com o professor, doutor, é isso? Posso dizer? Rogério Gugel. Pessoal, bom dia. Eu quero saudar a direção do sindicato, do qual eu faço parte e estou atualmente licenciada, mas eu quero saudar esse espaço e quero dizer que esse vai ser o primeiro de muitos que nós teremos. E é um momento, um espaço privilegiado de se discutir política. Sim, política, sim. Depois da fala da companheira ali, que emocionou, que fez a nossa candidata governadora ali chorar, e não foi lágrima de campanha não, viu? É porque ela realmente se emocionou. A gente se emociona com uma fala dessas. Eu acredito que quem ouviu atentamente nunca mais vai dizer eu tenho raiva de política, porque eu fico arrepiada quando eu escuto o professor dizer isso. Eu tenho raiva de política. O nosso salário, o pão na nossa mesa, o preço do combustível dependem dessa política. E precisa entender. E entender é muito mais do que botar um adesivo no peito ou no carro e dizer que vai votar. É estar atenta ao que está acontecendo. É estar disposta a ir para a luta, a ir para a rua quando for necessário. Não é colocar a esperança numa urna. Os nossos sonhos, as nossas necessidades não cabem numa urna. Eu digo isso também porque dizer nós vamos votar em Lula no primeiro turno, vamos resolver os problemas. Nós vamos votar em Fátima, reeleger Fátima e vamos resolver os problemas. É muito pouco, é falso diante do que nós vivemos. E nós temos exemplos concretos disso. É verdade, não dá para colocar um sinal de igual entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, não dá. Agora, dizer que quando nós precisamos ir para a rua, no governo de frente popular, como foi o de Lula, como foi o de Dilma, como está sendo de Fátima, e procuramos as entidades para construir a luta, não encontramos, porque elas estão lá dentro dos gabinetes apostando na luta. Fazem uma luta pequena, não tem enfrentamentos. E nós sabemos disso, na luta pelo piso aqui no Rio Grande do Norte, na reforma que foi aplicada, no governo Lula, reformas também que aconteceram, e as entidades de classe, em sua maioria, caladinhas, calmas, disseram que não era para derrubar Bolsonaro. Se Bolsonaro é o antagônico, é o maior mal que nós temos, por que não derrubá-lo quando a população queria ir para as ruas? Quando nós construímos atividades,
Não vamos derrubar, não vamos derrubar nas eleições, vamos fazê-lo sangrar até nas eleições aparecer o salvador da pátria. Isso é muito pouco diante das necessidades do nosso povo. A minha fala aqui vai mais de alerta nesse sentido. Nós não podemos achar que política é só botar o adesivo no peito. Na minha cidade eu vejo carros subindo e descendo as ruas com adesivo de Rogério Marinho. Aquilo me dói, porque Rogério Marinho foi o carrasco dos nossos direitos. Mas vamos botar o adesivo porque o meu emprego está garantido. Porque deputado A ou B está com ele e pediu meu voto. Gente, vamos olhar o que nós temos ao redor e o potencial que nós temos e o que nós realmente podemos fazer. Por isso eu digo, é votar consciente. Quer votar nos candidatos do PSTU, nós agradecemos. Nós estamos na luta todos os dias, independente de eleições ou não. Nós queremos organizar a classe para lutar. Essa é a nossa disposição. E os negros e negras da nossa classe não podem apenas pegar os seus dirigentes para ocupar postos no governo. Nós queremos ter políticas efetivas que façam com que a nossa gente, o meu povo preto, deixe de morrer, com que esse genocídio pare. Obrigada, Marcelo. Ok. Vamos já. Bruno, 5 minutos. Dário. Pronto. Vamos ver. Ok. Eu gostei muito da fala da professora, que expressa a realidade da nossa classe. Mas eu quero tocar num ponto aqui, porque eu falei que sempre a realidade, quando vai discutir conjuntura, é muito complexa. Toda a realidade ela é composta de partes. Só tem uma parte. A realidade não ela é um todo, mas ela é cheia de coisas diferentes uma da outra. E essas coisas diferentes que a gente chama parte, elas se relacionam umas com as outras. Então, quando nós falamos sobre as eleições, nós não somos contra as eleições. Nós não somos contra participar das eleições. Porque as eleições e as liberdades democráticas são uma conquista, não é da burguesia. É uma conquista da classe trabalhadora. Pela burguesia, nas condições atuais do capitalismo, eram ditaduras. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? As democracias estão se enfraquecendo, inclusive nos Estados Unidos, que consideram a maior democracia do mundo. Está sendo enfraquecida para que a burguesia possa assumir governos autoritários. Então, para a burguesia, numa crise econômica, para controlar melhor a nossa classe, para não se rebelar, é melhor que tenha governos ditatoriais, duros, fascistas, neofascistas, só nazista, misturado. Para eles é muito melhor. Então, por isso, nós defendemos as liberdades democráticas, sim, o direito de se organizar em sindicato, se organizar em grupo estudantil, se organizar em associações de pais, de mães, de negros, de mulheres, LGBTs. Estudantes, tudo, e participar das eleições organizando partido político. Isso nós defendemos de ter candidatura. Mas essa ainda não é a democracia da classe trabalhadora. Porque se fosse o nosso partido, tinha direito a participar do programa de televisão e não tem. Percebe? Mas mesmo assim, com essa limitação, nós defendemos as liberdades democráticas. Agora eu quero chamar a atenção à realidade que ela tem contradições. E os companheiros que estão dizendo que o PSTU se juntou ao golpe na época da Dilma não estão procedendo de forma correta. Nós nunca fomos a um ato do Bolsonaro, dos verde e amarelo contra a Dilma. Nós chamamos a atenção o quê? A classe trabalhadora não foi às ruas defender Dilma. Os companheiros perguntam por quê? A classe trabalhadora foi às ruas defender Dilma? Não foi. Eu digo por quê? Porque durante todos os governos, os 2 governos de Lula e o governo e meio, quase 2 de Dilma, a classe trabalhadora desapareceu das ruas. Então perdeu a prática e perdeu algum motivo, não encontrou motivo para defender Dilma dentro de uma crise econômica de desemprego. Quando já retornava a crise, quando já retornava a fome e o desemprego. E os ataques aos direitos trabalhistas, inclusive à Previdência. Então vocês deviam perguntar, vocês mesmos,
por que a classe trabalhadora não foi defender Dilma? E por que a turma saiu para defender Bolsonaro como presidente? Isso é uma contradição que é preciso explicar para a nossa classe, senão fica confusão entre nós. A outra questão, para ir fechando nos 5 minutos. Nós não fomos defender golpe. Olha só o dispositivo para ganhar as eleições, o que foi que o PT fez? Botou um camarada do MDB. A burguesia confiava nele, não confiava mais na Dilma. Pela crise econômica, ela não conseguia mais atacar os direitos. E a classe saía a seu favor. Então, o que ocorre? Nós chamamos a atenção, fora todos porque o governo Dilma não atendia as necessidades da nossa classe, fora todos que tinham corrupto de todos os lados. Eu lhe pergunto, vocês vão responsabilizar o PSTU por essa contradição que vocês não explicam aos trabalhadores, mesmo ganhando no primeiro turno, de ter uma aliança com Alckmin? Professores sabem quem é Alckmin. Vocês vão explicar essa contradição? Na crise econômica, na crise nas instituições, quando o Centrão exigir de Lula, ele não der, e tiver o impeachment do Lula, quem é que está lá para abraçar o governo? Não é mais o Temer, é o similar de Temer, que é o Alckmin. Vocês vão explicar isso para a classe? Vocês vão botar todas as entidades sindicais, os movimentos sociais e as centrais sindicais em defesa do governo Lula? Porque não fizeram isso. Então a responsabilidade, se tomarem outro golpe, é de vocês mesmos. É desse partido, o maior partido da América Latina, o maior partido de esquerda da América Latina. Então, por favor, não responsabilizem um partido desse tamanho, que não tem tempo na televisão, pelo golpe. Organizem, responsabilizem vocês mesmos, a aliança que fizeram com a burguesia. Estão fazendo de novo. Então não pode dizer que somos nós. Isso é a primeira questão sobre o golpe. Depois eu falo outras questões que estão colocadas aqui. Mas nós defendemos sim as liberdades democráticas, porque é fundamental para a existência da classe e para a classe lutar. Obrigado, Dário. 57. Aí você vai avisando aí. Gente, breve a próxima mesa, viu? Pessoal que vai coordenar a mesa, fica aqui por perto. Pronto, Bruno. Então, eu acredito, e até vou aproveitar, né, para responder já a Mara, que fez a pergunta sobre a cooperação dos Estados Unidos, que deve ter ficado claro na minha fala, que a articulação do golpe no Brasil tem a ver com a organização das elites locais, mais o imperialismo internacional. Aí ela perguntou, né, como é que a gente pode perceber? É importante pesquisar, Mara, sobre a cooperação da Lava Jato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um dos procuradores desse departamento, inclusive, fez um vídeo em 2017, o nome dele é Kenneth Blanco, né, em que ele confessa que, inclusive, sem passar pelo Ministério da Justiça, a Lava Jato tinha colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esse é um elemento, o grampo em Dilma que Obama fez na época é outro elemento que comprova o acompanhamento dos Estados Unidos das questões brasileiras e da intervenção deles aqui no Brasil. Então, para responder um pouco nessa a discussão sobre por que o golpe aconteceu. Óbvio que faltou maior mobilização popular, mas a classe trabalhadora foi para as ruas, sim. Talvez quem não foi para a rua conosco não conseguiu acompanhar que tinha uma marcha vermelha e uma marcha verde e amarela acontecendo naquele momento de disputa da consciência da população do nosso país. Né? Então, estávamos lá, estávamos levantando a bandeira e muitas vezes, inclusive, com posições contrárias a essa defesa. E eu espero que, se o golpe acontecer contra Lula, a gente possa ter a classe trabalhadora entendendo o que é que está acontecendo e fazendo o enfrentamento, porque o cenário nessa eleição não tem céu de brigadeiro nenhum depois do processo eleitoral. A primeira dificuldade que nós estamos encontrando está sendo vencer a eleição, porque não está sendo fácil vencer a eleição, inclusive com a necessidade que a gente aponta de vencer lá no primeiro turno. Não é? Nem está sendo fácil agora, nem será fácil depois. E a nossa mobilização precisará ser contínua. Né? Por isso mesmo nós estamos estabelecendo os comitês populares de luta. Passamos nas escolas, convidamos vocês para construir esse instrumento, exatamente para a gente estar pensando e intervindo
nessa realidade, né? Falando um pouco sobre os comentários, Eduardo perguntou sobre a crise. É uma crise de superprodução. Essa avaliação e essa leitura não é de Bruno, pessoalmente. Tem vários teóricos falando isso, entendendo dessa forma também. E a bolha que surgiu lá financeira é exatamente porque as pessoas queriam lucrar mais, investiram em papéis que nem tinham valor concreto na realidade, não tinham liquidez. Por isso que se tornou, né, uma crise que depois virou a quebra dos bancos e todo aquele processo lá. E a quebra dos bancos é exatamente a diminuição da taxa de lucro, que é o que eles buscam sempre, né? Então, a questão da superprodução se dá nesse sentido e levou todas as economias do mundo, né, junto às economias físicas, sem ser as economias só de especulação financeira, nesse sentido. Os índices são vários, você pode pesquisar a taxa de pessoas empregadas em 2014, por exemplo, no final do ano, que você vai notar que a gente vivia um sistema de pleno emprego no Brasil. O índice Gini, a série histórica da desigualdade social no Brasil, você vai perceber quando foi que ela diminuiu, quando foi que ela aumentou. Inclusive, depois de 2016, a gente tem a elevação da desigualdade de renda de novo no nosso país. E o fato do Brasil ter sido a 6ª economia do mundo mostra que o Brasil estava organizado ali, 6ª e 7ª economia do mundo. Agora a gente já passou do 10º lugar, né? Porque nós estamos em processo de decréscimo. Marleide falou, né, sobre a questão das alianças, e a gente entende isso. Estamos fazendo esse debate exatamente porque a gente entendeu que no cenário que a gente tem, com 35% de pessoas votando no fascista, né, nós precisamos sair da nossa bolha e ampliar as alianças mesmo para fazer o debate com quem pelo menos preserva a democracia, disputar esse setor para que ele não feche com Bolsonaro, como aconteceu na eleição passada, que foi isso que aconteceu. A direita fechou com Bolsonaro e ele foi eleito, né? Então, a gente está fazendo essa disputa, entendendo, né, que isso traz desafios para o próximo governo Lula. Ninguém é inocente de pensar que vai estar tudo resolvido, como eu falei. As disputas vão acontecer e a nossa organização ela é essencial. Por isso, é fundamental 2 coisas. 3. Primeiro, eleger Lula, né, no primeiro turno. Segundo, eleger um parlamento que tenha noção, que tenha conhecimento do projeto político que a gente está defendendo, que seja aliado da classe trabalhadora, para que a gente não dependa, né, do centrão, que a gente não dependa da direita. Até que ponto a gente vai ter sucesso? Só depois do dia 2 a gente vai saber como é que isso vai se configurar. E terceiro, manter a mobilização social, a organização dos trabalhadores, entendendo que uma coisa é ter um governo próximo do que a gente pensa, outra coisa é ter um governo totalmente distante do que a gente pensa. Dentro do cenário que a gente está vivendo, democracia e civilização, mas no âmbito de direita e esquerda, basta comparar o governo do Estado à Prefeitura de Natal. Fazendo essa comparação, a gente percebe a diferença, né, de ter ou não ter um governo que seja mais próximo daquilo que a gente deseja do que daquilo que a gente defende. Então, fazer essas contribuições, agradecer a fala de cada um de vocês, parabenizar a Conceição pela fala dela, muito politizada, né? E desejar a nós todos e todas vitória nesse ano 2022 e 2 de outubro, o Lula é presidente. Obrigado, Bruno. Obrigado a Dário por ter dado essa contribuição importante para o conjunto dos trabalhadores. Nesse momento, eu e a Fabiola, a gente agradece também, se desfaz a mesa. Vou passar para a Maria José para a mesa seguinte, tá bom? Só 2 minutinhos. Quanto mesmo? Já agradecemos aí.